Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações na nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. Nessa noite nós queremos falar mais a respeito de relacionamento. Esse mês de junho inteiro nós estamos falando a respeito de relacionamento. A cada terça-feira, a cada semana, nós temos aqui entrevistado um casal precioso, um casal que tem contribuído, trazido palavras da parte de Deus, trazido princípios, valores e, acima de tudo, um testemunho vivo daquilo que Jesus fez na vida deles para contribuir com a nossa caminhada, com a nossa história. E eu tenho certeza que essa noite não vai ser diferente. Nós, nessa noite, também teremos um tempo muito precioso diante de Deus. Nós estamos na nossa última terça-feira
E essa proposta dessa série de mensagens a respeito de relacionamento está chegando ao fim justamente hoje. E nós temos então hoje para coroar esse momento, para nós celebrarmos esse tempo tão poderoso de ministrações a respeito de relacionamento, nós convidamos um casal muito especial, muito querido por todos nós aqui da Fonte Church Indaiatuba, que é justamente esse casal, o seu Tarcísio e a Francisca, a Fran. Glória a Deus! Há uma expectativa enorme por essa ministração, por essa entrevista. Tenho certeza que os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham, que conhecem esse casal, sabem que há coisa muito boa para nós ouvirmos aqui nessa noite. Tem coisas poderosas, algumas engraçadas, mas com certeza mais do que engraçada, nós teremos uma ministração cheia da graça do Senhor, cheia do poder de Deus, e nós queremos aprender muito com esse casal tão precioso para todos nós. Estou aqui com a minha amada esposa e nós queremos, no nome de Jesus, que esse tempo seja um tempo muito especial para a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero também, antes de nós começarmos nossa entrevista, nossa conversa, nosso bate-papo aqui, eu quero convidar você a aproveitar esse momento agora que nós temos e você pegar um link dessa transmissão. Talvez você esteja no YouTube, talvez você esteja no Facebook. Você pega esse link e você encaminha para todos os seus amigos, todos os seus conhecidos, pessoas que você sabe que precisam receber uma palavra da parte de Deus a respeito de relacionamento. Talvez até você conheça algum casamento, algum namoro, algum noivado que esteja em momentos de crise, momentos de dificuldade. E nós queremos, em nome de Jesus, que eles possam ser poderosamente abençoados através dessa transmissão, através dessa ministração. Então, esse é o momento para que você possa utilizar dessa transmissão para abençoar tantas e tantas vidas em nome de Jesus. Tá bom? Faça isso nesse exato momento, coloque lá naquele grupo de WhatsApp que você gosta tanto, que você utiliza. Certamente Deus vai falar poderosamente com seus amigos, seus parentes, seus familiares, com seus conhecidos em nome de Jesus. Muito bem, sejam muito bem-vindos, Fran, Tarcísio, glória a Deus, é uma bênção tê-los aqui, casal precioso demais, nós já tivemos o privilégio de caminhar bem próximo deles, até mesmo sendo discipuladores no começo aqui em Indaiatuba, nós cuidávamos e discipulávamos esse casal preciosíssimo. E é uma honra para a gente poder recebê-los aqui. Eles são irmãos preciosos para a Rede Azul, eles fazem parte da Rede Azul, mas não apenas para a Rede Azul, como para todos aqueles que conhecem, de algum modo já foram impactados e influenciados e se apaixonaram por esse casal, que certamente tem muito a contribuir para a nossa vida aqui nessa noite. Muito bem, eu quero começar então com a Fran. Fran, uma pergunta que eu acredito que todos, se tiverem a oportunidade, gostariam de fazer para vocês. Eu estava aqui conversando com vocês antes para poder atualizar as informações. E olha que coisa interessante, que informações preciosas essas que eu vou mencionar agora. O seu Tarcísio e a Fran, eles têm 52 anos juntos. Esses 52 anos juntos é incluindo o namoro. E de casados, eles têm 47 anos de casamento. São 52 anos juntos, vivendo esse relacionamento de amor. Ou seja, já é mais de meio século, e eles têm 47 anos casados. Uau, que coisa tremenda, isso é muito especial. Uma declaração que a Fran menciona é que o seu Tarcísio é o único homem da vida dela. Olha só que coisa impressionante. A Fran, ela tem 68 anos, o seu Tarcísio tem 73 anos. Então nós estamos aqui com um casal muito experiente, que com certeza tem muito a contribuir com a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Eles têm 3 filhas e também 3 genros, e fruto desse relacionamento das suas filhas com seus genros, eles têm então ao todo 4 netos, sendo 3 meninos e uma menina. E eles estão com Jesus já há 26 anos, que conheceram a Cristo e têm vivido uma vida intensa e de intimidade com o Senhor. Isso é muito especial e nós queremos aprender muito com eles nessa noite. Quero fazer uma pergunta para você, Fran. Vocês têm ao todo 52 anos de um relacionamento bem sucedido. Você já deve ter visto muitas pessoas começarem relacionamentos e terminarem relacionamentos. Começarem apaixonados, começarem bem e por alguma realidade da vida, alguma circunstância, algum acontecimento, acabarem separando, infelizmente. Então, eu acredito que até na geração de vocês, algumas pessoas que ainda vivem hoje, desde a geração de vocês, talvez já não estejam mais juntas.
Talvez vocês viram ao longo desses 52 anos muitos casamentos ou muitos relacionamentos, infelizmente, caírem, derrubarem e não voltarem mais. Eu queria que vocês pudessem falar, e principalmente você, Fran, qual é o segredo de um relacionamento de tanto tempo e tão bem sucedido? Qual é o segredo que vocês têm e que vocês têm conseguido viver de forma tão exitosa, tão maravilhosa, tão abençoada, com tanto êxito? Como que vocês podem contribuir com todos aqueles que nos ouvem como um segredo a ser revelado nesse exato momento por Dona Fran? Boa noite a todos, boa noite, pastor, pastora. Eu creio que, eu acredito, né, que Deus, Ele prepara a pessoa certa, o cônjuge certo. O homem e mulher, eu acho que Deus já nos criou e preparou um para o outro. A gente namorou porque se gostava, né? A gente se conheceu, apresentado por uma tia, mas a gente se gostou, começou um namoro, noivamos, casamos e ao longo dos anos a gente vai percebendo que você, entre tantas coisas que vão acontecendo, você vai vendo que era mesmo aquela pessoa para você. Somos bem diferentes um do outro, mas a gente tem, assim, o segredo mesmo é Deus, é Jesus na nossa vida. Eu costumo dizer que é Deus, né, no centro de tudo, Jesus no centro de tudo, e depois o casal. E fica mais fácil de você viver um relacionamento a dois. Glória a Deus. Amém. Muito bom, Fran. Você acaba de mencionar, então, que, segundo aquilo que você acredita, crê, diante da palavra de Deus, que Deus tem uma pessoa certa pra gente, que Deus tem uma pessoa que é a que Ele deseja para nossa vida, pelo que eu entendi da sua resposta. E você acredita que Deus, então, tinha o seu Tarcísio para a sua vida e tinha você para a vida do seu Tarcísio. Por isso deu tão certo. Então você menciona que um dos segredos é justamente nós descobrirmos qual é a vontade de Deus a respeito do casamento, e qual é a vontade de Deus a respeito do cônjuge. E, obviamente, às vezes a gente demora um tempo para poder descobrir de fato isso, mas vale a pena aguardar essa resposta, porque ela de fato confirma o sucesso de uma relação. E você menciona que Jesus, ele é de fato o que importa, o que sustenta, o que fortalece, o que de fato garante um relacionamento bem sucedido. Muito bem, eu quero então perguntar para o seu Tarcísio a respeito disso. Seu Tarcísio, glória a Deus, que bom tê-lo aqui, seu Tarcísio. Eu quero que o senhor possa nos mencionar a respeito desse tema. A Fran acaba de falar para a gente a respeito de Jesus. Jesus, ele é o que garante o sucesso da relação. Mas pelo que me consta, como vocês disseram antes, né? Vocês estão com Jesus de fato, de verdade, há 26 anos. É isso? Exatamente. Exatamente. Então, 26 anos que vocês conhecem Jesus de fato. Antes vocês não conheciam, mesmo que ele já os abençoava, que ele tinha um propósito na relação de vocês, abençoando o casamento de vocês, mas conhecê-lo de fato, de verdade, isso foi posterior. Isso é maravilhoso, a Bíblia fala que na verdade foi Deus que nos amou primeiro, né? Nós só amamos o Senhor como resposta ao amor dele. Na verdade, nós vivíamos como inimigos de Deus. A Bíblia fala isso, né? Em função do pecado, nós éramos inimigos de Deus. Até que um dia, os nossos olhos se abrem e nós descobrimos o Senhor e nós passamos então a amá-lo e passamos então a viver para a glória dele. Mas antes disso não é assim. Eu queria que o senhor pudesse responder, seu Tarcísio, a respeito dessa grande diferença que existe. Qual é a real diferença de Jesus num casamento? Vocês viveram um bom tempo juntos. 21 anos. 21 anos casados sem conhecer Jesus de fato, de verdade. E há 26 anos vocês conhecem Jesus de fato, de verdade. Qual que é a grande diferença? O que significa Jesus para um casamento tão bem sucedido quanto o de vocês?
Olha, pastor, boa noite a todos. A diferença maior que foi antes e depois é que depois Jesus ajuda muito o relacionamento, porque a gente, mesmo que a gente discute, mesmo que a gente brigue, a gente tem, como temos Jesus no coração, nós não vamos dormir sem pedir perdão um para o outro. Geralmente é ela que pede primeiro, mas a gente sempre pede perdão. E procurar, sabe, pastor, ter um maior respeito. A gente, antes mesmo de ter Jesus na nossa vida, sempre fui uma pessoa muito familiar, me dedicado mesmo às filhas e a ela, procurando sempre fazer o melhor para ela. Então, isso eu já tinha antes de ter Jesus no coração. Depois que eu me converti, aí explodiu, ficou muito melhor. E brincando com o que ela disse, né, que a gente tem um homem certo, nem eu me escondendo lá na minha casa, passando não adiantou, porque ela foi lá e me achou. Ela realmente acreditava que tinha um homem certo. Né? Acreditava muito. Foi alguém certeiro na busca e acertou. Acertou o coração do seu Tarcísio. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto nós conversávamos, eles também testemunharam, né, de que a conversão foi uma conversão da família toda. Exatamente, pastora. Conta pra gente um pouquinho, a família toda, seu Tarcísio. A gente tinha acabado de aceitar Jesus, tinha acabado de conhecer, porque no dia 1º de maio de 94, no dia que o Ayrton Senna morreu, eu estava vendo a corrida e o nosso vizinho Ronaldo, né, e a Beth, eles são pastores hoje, ele foi em casa e falou: vocês não querem ir participar de uma festividade que tinha na igreja de Montemor, porque era aniversário da igreja no 1º de maio. Então eles faziam uma festividade o dia inteiro, tinha almoço. Então nós vamos sim. Aí acabamos indo, aí vimos o pastor Luiz pregar para a primeira, levei um susto quando ele entrou de estar lá, preto lá, tudo dentro. Falei, vixe, olha como é que é o pastor aqui. Mas foi uma bênção. E quando terminou o culto, ele foi para a entrada da igreja, cumprimentar todo mundo, né? E quando o Ronaldo apresentou nós a ele, nossa, ele foi de uma gentileza que me cativou. Realmente o pastor Luiz me cativou. E na hora do almoço também, ele fez questão de sentar com a gente, conversar. Então, foi uma coisa só que a gente não estava acostumado. A gente eu nem imaginava que era isso, ir num culto, né, numa igreja, que a gente não estava acostumado com isso. Realmente para nós foi uma surpresa muito grande. E aquilo pegou mesmo. Mas pegou. Nós, quando voltamos para Indaiatuba, eles faziam um estudo bíblico na casa às vezes era na casa da Beth, às vezes era numa outra casa, mas a gente sempre participava. E aí foi passando, mais ou menos perto do fim do ano, outubro, novembro, teve um culto lá no sítio dos irmãos Ambrusti, que o pastor Luiz que foi fazer o culto. E ele diz, né, com muita alegria, que quando ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, nós 5, sem um estar vendo o corpo que ele pede para fechar os olhos, né? A gente fechou os olhos, tudo, e as 5 levantaram a mão. Uau. Então isso foi, a gente assim, tem no nosso coração que a gente foi para Cristo com muito amor. Aí, como foi e o primeiro amor, quando a gente está no primeiro amor, nossa, a minha vida mudou demais, pastor. Minha vida mudou muito. Eu viajava muito, né? Então o que eu fazia? Eu ia no carro decorando versículo. O primeiro versículo que eu suei para decorar, que eu falei numa festa lá, foi João 11:35. Jesus chorou. Olha isso, realmente é... Ganhei um prêmio. Desafiador. Mas é isso, pastor. Realmente a nossa conversão foi uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Uma Uma conversão genuína e familiar. Todos no mesmo dia entregaram a vida para Cristo. Que coisa gloriosa. Tremendo, tremendo. Fran, deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito das diferenças que existem dentro do relacionamento do casal.
Obviamente vocês são diferentes. Vocês são diferentes um do outro. Vocês têm... Total. Vocês têm muito tempo juntos, um com o outro. É uma caminhada, uma vida longa diante do Senhor, né, como vocês acabaram de mencionar, mas também um com o outro já há um bom tempo. São 52 anos de uma relação bem-sucedida. Eu queria que você pudesse dizer como que se lida com essas diferenças. Né? Como que um casal que percebe essas diferenças, como que deve lidar a respeito disso? Ou essas diferenças, elas são tão fortes, tão intensas, que podem prejudicar o relacionamento e podem até mesmo fazer com que algumas pessoas concluam que elas não podem mais permanecerem juntas porque elas são muito diferentes. Eu pergunto isso porque você sabe, né, Fran, algumas pessoas, elas separam e quando elas são questionadas por que elas estão separando, elas dizem assim, olha, foi uma incompatibilidade de temperamento, de gênios, de jeito de ser. É incompatível ficarmos juntos. Elas chegam a essa conclusão. Eu não acredito nisso, de acordo com a palavra de Deus. Eu também sei que você não acredita. Então, acredito que a resposta que nós gostaríamos de saber é, sendo diferentes, sim, sendo diferentes, como que nós podemos viver uma vida feliz, abençoada, bem-sucedida como casal? Dá para ser, sim. Mesmo com toda a diferença, a gente consegue. A gente consegue porque ao passar do tempo, você fica mais, por exemplo, você conhece a pessoa e você procura, principalmente, agradar um ao outro, né? Você, eu creio que em todos os relacionamentos exista isso. É para você, quando eu aprendi mesmo que você não se casa para ser feliz, você se casa para fazer o outro feliz. Isso Deus que trabalha no nosso coração. E quando Deus trabalha isso dentro de você, você consegue ser feliz vendo o outro feliz. Então, a gente procura fazer o que ele gosta, sempre vai ter que ceder, né? Tem um que em todo relacionamento tem a parte do ceder. Por exemplo, eu quero fazer uma coisa, ele quer fazer outra. A gente tem que conversar um pouco e ver o que você acha. É melhor fazer assim? Não, eu gostaria que fosse assim. Tá. Então a gente já está tão acostumado assim que eu digo assim, ó, com o passar do tempo fica mais fácil. Fica tão fácil porque você tem aquele toque assim, se eu for fazer assim, vai desagradá-lo. E ele olha e pensa, se eu for fazer assim, vai desagradá-la. E aí você acaba fazendo, e junto você se une e faz, e rola a coisa certa ali no momento. Eu creio assim, eu conheço o olhar do Tarcísio, ele conhece o meu já temos tanta, né? Imagina, 52 anos juntos. A gente conhece os segredos, os desejos, o olhar. Nós às vezes nos falamos mais com olhar do que com palavras. Dá para ser feliz assim. Glória a Deus. Que coisa boa. Que coisa boa. A esperança. Há muita esperança para ser feliz no casamento e no relacionamento. Principalmente fazendo o que ela gosta, né? Aí fica mais fácil. Mais interessante, mais fácil. Pastor, é bem mais fácil. Diante disso, eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor Tarcísio. A senhora acabou de falar principalmente fazendo aquilo que ela deseja. Queria que o senhor falasse para a gente, senhor Tarcísio, a respeito justamente disso. Eu acredito que quando a gente compreende o que é amor,
Se a gente pegar, por exemplo, a explicação a respeito do amor que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, já é uma boa definição de amor. Obviamente, é uma tentativa de definir aquilo que nós não vamos conseguir definir, afinal de contas, João escreve que Deus é amor. Então, se a gente conseguir definir Deus, a gente se torna igual a Ele. Então, não tem como nós conseguirmos chegar ao limite dessa compreensão. Mas, obviamente, a palavra de Deus vai nos explicar partes de forma a nos trazer revelação a respeito desse amor. E, obviamente, quando nós conhecermos esse amor e vivermos esse amor, nós estamos, de fato, conhecendo esse Deus e vivendo esse Deus. Mesmo que em partes, conforme o apóstolo Paulo fala, né? Mesmo que em partes. Mas, aqui nessa vida, nós temos esse grande mistério e esse grande ministério que é o casamento. E eu queria que o senhor pudesse falar para a gente a respeito disso, seu Tarcísio. Como que é a prática desse amor? A gente costuma, já há algum tempo, um escritor conhecido, cristão, Tim LaHaye, ele explica a respeito disso, falando, ou melhor, Gary Chapman, né? Falando a respeito das linguagens do amor. E o Gary Chapman, ele menciona que existem algumas linguagens que ficam mais fáceis de, uma vez conhecidas, nós acertarmos o coração do outro. Ele conta basicamente que nosso coração é como se fosse um tanque, como se fosse um depósito, que precisa ser cheio. E na medida que a gente consegue encher o coração do outro, então, a gente conquista, a gente ganha, e a gente supre o outro naquilo que ele precisa. O senhor acabou de dizer que fica muito mais fácil se acertar o que ela quer, o que ela deseja. Queria que o senhor nos dissesse como que a gente faz dentro de um relacionamento, seja de namoro, noivado, casamento, qual é a manha, a dica, a maneira que a gente pode fazer para descobrir isso no outro. Como que a gente se torna assertivo, efetivo, como é que dá certo isso que o senhor disse, de conseguir ser tão efetivo e dar à Fran o que ela espera que o senhor possa dar. Pastor, o que eu posso falar realmente sobre isso, desde que nós começamos a namorar, eu sempre tive, assim, dentro de mim, que eu tinha que agradar ela. Porque eu agradando ela ia me fazer feliz também, né? Porque ninguém recebe carinho e devolve pancada, né? Então, a gente dando carinho, dando atenção principalmente, dando a presença, né? Porque a gente, quando casou, eu viajava muito, né? Então isso prejudicava um pouco, né? Muita gente falava que meu casamento não ia para frente por causa das viagens que eu fazia, né? Ficava às vezes 15, 20 dias fora de casa, porque a Camargo Corrêa me mandava para tudo quanto era lugar, né? Fazer recrutamento. Então eu às vezes deixava ela, mas eu estava sossegado, porque a gente morava perto dos pais. Então ela tinha os pais, tinha as irmãs, tinha minhas irmãs. Então era um pouco de sossego para mim, mas eu sentia muito de não poder estar junto dela, poder estar junto. Depois, quando a gente teve os filhos, né, tudo, eu não poder estar junto da minha filha, porque eu era assim, eu podia viajar, mas fim de semana eu dedicava minhas filhas e a esposa por completo. Levava para passear, levava para comer fora. Sempre procurei agradar elas bastante. Minhas filhas viviam falando, né, que queriam casar com um homem igual eu. Uau. Queriam casar com um homem igual eu, né? Coitada da Elaine. O Adriano vai me matar, mas é isso, viu, pastor? Eu acho que a dedicação, a compreensão, não procura. Sabe, a gente às vezes faz coisa que não agrada a mulher. Puxa, a gente faz de monte. Mas o saber reconhecer, o saber mudar, né? Pedir perdão, tudo, procurar não dormir, né? Porque a Bíblia fala isso, né? Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, isso é muito importante. Agora, o homem, a parte dele, tanto que Paulo fala, né? O homem tem que amar a esposa como Cristo, uma boa igreja, né? Mas ele não fala para a esposa amar o homem. Então, nós temos uma obrigação muito mais forte do que elas. Elas têm que ser submissas, nós temos que amar.
Então, eu amo, pastor, minha esposa muito, mas muito mesmo. Sabe, O que o senhor faz para agradar ela quando vai no supermercado? Conta? vou no supermercado, compro um doce. Ela gosta de mousse de maracujá. Eu levo aquele docinho só para ela, pastor. Eu levo tão pequenininho que não dá para dividir. Não dá para dividir. Compro esmalte, compro roupa. Muito. Eu não posso ir no Ponto Azul, pastor. No Ponto Azul tem uma loja de roupa. Tem uma loja de roupa lá que eu vou lá. A mulher já até me vê. Ela sabe que eu vou comprar alguma coisa. Sabe, não é, gente, não é assim que eu tenho muito dinheiro, não. É coisa simples. Às vezes uma blusinha que custa 20, 30 reais vai deixar ela tão contente e não é nada, né? Isso, olha, as minhas filhas falam, cutucam os maridos, tem que ser que nem meu pai, olha, tá vendo? Deu isso, deu aquilo. Então ficam, eu gosto muito de fazer isso, desde namoro. Eu mal comecei a namorar com ela no Natal, comecei a namorar em outubro. No Natal já dei uma vitrola, dei disco para ela, porque eu adoro dar presente para ela, porque eu vejo a felicidade dela. Eu vejo a felicidade dela no rosto, então, para mim poder... A gente já passou momentos muito difíceis, né? Que todo casamento tem, situação financeira. Trabalhei numa empresa 1 ano e meio, os caras não me pagavam, ficaram devendo muito dinheiro para mim e tudo. Então... Tive parentes que que me ajudaram a sair, mas com Deus, pastor, depois, ainda bem que esses problemas meus financeiros foram depois que eu já tinha me convertido. Foi depois que eu tinha me convertido, pastor, porque, olha, eu dependi muito de Deus para isso. E Ele me ajudou muito. Glória a Deus. Aleluia. Entendi, ficou bem claro. Então, você que está nos vendo já sabe o segredo. O segredo é mousse de maracujá, esmalte e blusinha de 20 a 30 reais. Pode até ser no Ponto Azul. Não entendeu nada, fala assim, né? Não entendeu nada. É uma brincadeira. Obviamente, isso que o senhor está mencionando é muito importante, né? É lembrar. Colocar o outro em primeiro lugar. Colocar o cônjuge em evidência, colocar como alguém de fato importante, a fim de manifestar esse amor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória Não a é Deus. mesmo, não é difícil de fazer, a gente pensando mais quando pensa nela, antes da gente, né? Então, é o que eu falo, nós temos que procurar agradar, porque eu sei que eu agradando ela, eu vou ter o retorno. Então, para mim, sempre foi fácil fazer isso. Sempre. E sempre teve retorno, seu Tarcísio? Sempre, pastor. Aleluia. Sempre. Glória a Deus. Até mais do que eu dou para ela, Glória a Deus. eu tenho retorno. Jesus. Sabe, pastor, é aquele cafezinho na cama. Olha aí. É aquele cafezinho de tarde com pipoca. Opa. Então, pastor, isso não tem dinheiro que pague. Glória a Deus. Aleluia. Fran, querida, falando de retorno, falando de recompensa, semeadura e colheita. Aleluia. Fran, algumas pessoas mencionam a seguinte frase, elas dizem assim, ó, o tempo é inimigo da paixão. Quando elas falam isso, elas estão dizendo o seguinte, olha, as coisas começam bem, mas elas ao final elas se esfriam. Tem coisas que começam quente, mas depois de um certo tempo ficam gélidas, fica um iceberg. Então, eu olho para vocês e vocês não mostram isso. O que vocês estão falando aqui para a gente é justamente o contrário. Depois de tanto tempo juntos, 52 anos de relacionamento, incluindo o namoro, vocês se amam, vocês se gostam, vocês se respeitam, vocês aprenderam a lidar um com o outro. E isso é muito, muito especial. E diante disso, Fran, eu queria que você pudesse responder se essa frase ela está certa ou ela está errada. O tempo é inimigo da paixão. Vocês me parecem que são a comprovação de que essa frase ela não é verdadeira, se não for para todos, pelo menos não é. Para vocês têm vivido isso. Mas eu queria que você me explicasse um pouco dessa realidade, diante daquilo que ele acabou de falar. Ele falou a respeito de semear, de manifestar, de ministrar amor, de
colocar o outro em primeiro lugar, de zelar, cuidar dessa relação. Queria que você pudesse nos dizer o segredo para que o tempo não seja de fato o inimigo do relacionamento, da paixão, do casamento, até mesmo do amor. Essa pergunta eu recebi esses dias de uma pessoa que tem quase o mesmo tempo nosso de casamento, e eu não sabia que a pessoa tinha visto. Ela tem 37 anos de casado e a gente 47, então tem 10 anos de diferença de casamento, de tempo de casado. E a gente nos encontramos num evento, e ela viu o meu jeito com o Tarcísio e depois chamou eu do lado assim e falou: qual o segredo? Porque você olha para o Tarcísio apaixonada como você olhava antes, há uns anos atrás, porque ela me conhece desde que eu era solteira, conviveu comigo. E aí ela disse: qual é o segredo? Vocês se abraçam, se beijam, né? Estão juntinho, agarradinho aí, dá uns beijos, depois você sai de perto, vai lá na festa, no caso que a gente estava, você conversa com todo mundo ali, mas você volta sempre, dá um beijo, um abraço nele. Eu achei tão carinhoso isso. Eu e meu marido, a gente não faz isso mais. Aí eu falei: nossa, como pode? Ali no dia da festa eu não percebi nada, eu estava agindo normal ali para mim, mas ela observou isso e eu não percebi que ela observou. E agora a gente se reencontrou e ela disse isso para mim. Aí eu falei: paixão ainda existe. Existe. Como você perguntou, se há um jeito, se ainda tem, eu acho que dá para levar até o dia da morte. Assim, eu creio que dá para levar. Assim, para fechar assim a resposta, eu amo o Tarcísio hoje mais do que eu amava com 16 anos. Uau. Do que eu amava com 21. Eu amo, cuido, levo café na cama, beijo na boca, abraço, aperto. E ele também faz isso comigo, ele leva o café na cama para mim, né? É lógico que eu levo mais, né? Mas é mais fácil com prazer, não tem problema, eu faço com prazer. É meu prazer fazer as coisas para ele nesse tempo que estamos isolados ali, só nós dois. Eu acho que o nosso amor está mais renovado do que nunca. Uau! Forte, hein? Forte. Dá para fazer. Que coisa tremenda. Muito bom. Acho que você conseguiu. Ai, sou amada, né? Tenho certeza absoluta, luta mesmo. Sou amada, assim. Ele me ama mais ainda do que eu o amo. Muito bom ouvir isso, Fran. Muito bom. É a comprovação de que, de fato, Deus acertou quando ele pensou em casamento, quando ele pensou em família, quando ele decidiu criar esse protótipo de uma relação que ele mesmo vive na Trindade e fazer com que a gente pudesse viver algo tão intenso, tão poderoso aqui na Terra. Ele resolveu chamar isso de família. Verdade. Deus gosta tanto disso que ele decidiu nos fazer parte da família dele também. Amém. E para isso ele decidiu então enviar Jesus para que Jesus pudesse inaugurar a nossa relação dentro do contexto da família dele. Isso é tremendo, é maravilhoso. E é tão bom olhar para vocês e saber que é uma família que deu certo, que está dando certo, né? Isso é muito, muito precioso, muito rico, muito maravilhoso. Queria fazer uma pergunta também para o seu Tarcísio. Seu Tarcísio, o senhor teve 3 filhas.
uma esposa, 4 mulheres. Aleluia. Há espaço para falar dentro de um relacionamento assim, com tanta mulher junto? Pastor, tem que pedir, né? Agora é minha vez um pouco, deixa eu falar. Mas não é fácil, não, viu, pastor? Mulher fala. Meu Deus do céu. Por isso que sou quieto. Tu não fala que eu sou quieto? Eu não falo. Por que será? O que eu posso fazer? Pô? Nunca tive chance? Seu Tarcísio, eu faço essa pergunta brincando com o senhor, mas o que eu gostaria de saber é qual é o valor. O senhor mencionou a respeito da comunicação, o senhor falou a respeito da importância de acertar situações que às vezes ficam fora do lugar. O senhor mencionou um princípio bíblico de não dormir e acordar um outro dia com algo que não foi resolvido dentro da relação. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito disso, porque sabe o que acontece, seu Tarcísio? Muitas pessoas elas interpretam que o homem ele tem um problema seríssimo com a omissão. O homem tende a ser omisso, ele tende a não cumprir o seu papel. Nós vivemos já há algum tempo, acho que desde a sua geração, nessa geração, esse tempo que nós vivemos uma dificuldade em que homens eles ficam muito acomodados e acabam não cumprindo o seu papel. E muitos homens deixam as coisas como estão, e é mais fácil não lidar com elas, e não resolver, e não tratar. Homens, de forma geral, às vezes, eles procuram não ter nenhum tipo de discussão de um relacionamento, nenhum tipo de tentativa de resolver alguma coisa. É um mal que existe sobre o nosso gênero. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito disso, como que ao longo desse tempo todo, como que o senhor procurou se portar diante dessa comunicação dentro do relacionamento? Qual a importância que tem do senhor ter a sua voz ouvida e a Fran saber o que o senhor pensa, saber qual que é a sua decisão, sua liderança dentro desse relacionamento, como o senhor mesmo disse, né? Que o senhor tem um chamado de amá-la e ela tem um chamado de se submeter, mas como que é para ela se submeter sem reconhecer a sua liderança, né? Então, como que o senhor é um homem dentro do casamento, dentro do relacionamento, também foi um homem como pai para suas filhas? Pastor, isso aí eu sempre procurei fazer, né? Mesmo não falando muito, mas procurando sempre dar muita atenção. Porque ela fica falando muito e eu não dá a mínima para o que ela está falando, também não tem como fazer, né? Eu só imagino agora, pastor, nessa pandemia, que os casais estão vivendo mais juntos, né? Porque para mim, não tem essa diferença, porque eu já estou aposentado há 18 anos. Então, o estar junto com ela, para nós, é normal já. Porque quando eu trabalhava, eu saía de manhã, voltava de noite, o relacionamento era pouco. Era mais durante a noite, na hora do rally rola, né, tudo. Então, eu procurava sempre dar muita atenção para ela, sabe, isso que eu falo de não dormir brigado é um negócio muito importante. Agora que tem que ficar muito tempo junto, né, pastor? Escute. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então temos mais escutar do que falar. Eu sigo bem esse princípio. Eu sou muito quieto, pastor. Ela reclama disso. Às vezes fala, você fica sentado no sofá vendo filme, parece que sumiu, não vejo falar, não vejo... Mas é um jeito, pastor, sabe? É um jeito que eu tive sempre. Eu sempre fui um cara muito caseiro, muito. Mesmo quando eu era solteiro, eu gostava muito. Eu saía com os amigos, jogava muita bola, saía muito, né? Então eu tinha assim muito relacionamento com meus amigos, mas eu gostava de ficar em casa. Gostava. Minha mãe adorava, né? Porque minha mãe comigo era assim. Então eu falo, o que eu aconselho agora para esses casais que estão permanecendo muito tempo junto, né? E chega uma hora que não tem nem o que falar mais, né? Fala tanto que não. Mas procurar sempre, sabe, pastor? Eu procuro, às vezes convido ela para ver um filme,
Porque eu tenho que escolher os filmes para ver, porque ela não gosta de pancada, eu gosto de pancada. Ela gosta de filme romantinho, eu assisto com ela, não tem problema nenhum. Eu vejo, gosto de ver, gosto de falar com ela, a gente conversa na hora dos filmes também. E, pastor, homem é fogo, né? Homem pensa às vezes mais nele do que nela. E eu, pastor, vou falar assim, eu sempre fui uma pessoa que pensou antes nela do que em mim. Em tudo quanto foi relação. Até nas nossas relações. O meu prazer era primeiro fazer o prazer dela. Eu tenho certeza que ela não pode falar para ninguém que nunca teve prazer nas nossas relações. E eu conversava com amigos e eles, do jeito que eles falavam, eu falei, caramba, a mulher desse cara deve sofrer pra caramba. Só pensar nele. Né? E isso também é uma coisa que faz o casamento durar, pastor. Faz o casamento ser forte. Ser forte mesmo. Deus mandou a gente se relacionar, se multiplicar, né? Tudo. Então, mas ela faz parte disso também. Então ela tem que ser lembrada nessa hora, né? Porque muita gente não lembra. Mas eu não, eu lembro. A primeira coisa que eu lembro é ela. Glória a Deus. Vamos ver se isso se confirma. Vamos ver agora com a Fran. Fran, é verdade isso? Jogou a bola para mim. Agora, você está com a bola agora. Fran, se confirma essa fala do seu Tarcísio de que um dos segredos dessa relação é justamente isso. Dar prazer ao outro, gerar prazer ao outro, fazer com que o outro se sinta bem. Em todos os sentidos, em todos. Inclusive, assisti filminho Água com Açúcar, com a Fran, para ficar do lado dela. Uau. Porque não gosto muito de filmes violentos. Para mim, tudo é violência. Tudo é violência. Então, tem muita violência e aí eu não aguento. Séries, documentários, a gente vê também. Mas a coisa mais linda que acontece hoje em dia, que ele poderia ter falado e acho que se esqueceu, porque caminhou para outro caminho assim da resposta, mas a gente tem um tempo só para conversar. Você desliga a TV, se desliga a TV, né? Deixa desligado e vamos conversar. E a gente conversa, a gente joga. Ele comprou um jogo lá, esqueci o nome. Rumicubi. Isso, esse nome aí. A gente joga, já aprendi a jogar tal. E eu faço, né, ele troca assim no celular, e aí quando eu chamo ele para me ajudar quando as palavras estão difíceis, e eu brinco de stop, lá, caderno, né? Eu gosto dessas coisas. E aí a gente vai conversando e ele esqueceu de dizer que ele fala, senta aqui, amor, conversa comigo, me conta aí as coisas, porque eu vi você conversar com fulano, com ciclano, tal, porque o celular lá não parou, não. Na pandemia a gente conversa, é uma ligação atrás da outra, a gente conversa bastante, e aí eu sento, conto para ele, a gente conversa, mas o prazer dele de me fazer feliz começava no café da manhã e terminava na cama, graças a Deus. Uau! Quer dizer, começava? Não, começa ainda. Uau. Continua. Não tão frequente, mas continua. Não tão frequente, Continua. mas continua. Uau! Que coisa poderosa. Muito bom. Muito bom, muito bom. Para nós estamos encerrando nosso tempo aqui. Quero aproveitar que você está com o microfone, então quero fazer essa pergunta para você. Possivelmente a grande maioria, esmagador desses casais são mais novos que vocês. Uhum. Os casais que estão nos vendo, de namorados, de noivos, casais, ou pessoas até mesmo que desejam casar, querem constituir uma família, têm um sonho de encontrar o homem de Deus na sua vida, ou a mulher de Deus na sua vida.
tem orado por isso. Queria que você pudesse trazer dicas práticas em relação a isso tudo que você tem vivido ao longo desse tempo todo junto ao seu Tarcísio. Quais são as dicas práticas para um relacionamento efetivo, bem-sucedido, vitorioso, abençoado, prazeroso? Quais são as dicas práticas que você tem vivido e que vocês têm como princípios norteadores do relacionamento de vocês, para a gente poder concluir esse nosso bate-papo? Bom, eu creio que, em primeiro lugar, é temer a Deus, amá-lo sobre todas e qualquer coisa. Acima de tudo isso. Que você, amando a Deus sobre todas as coisas, tendo um relacionamento com Deus, você vai ter a direção de como se comportar, de como agir com sabedoria, né? E fazer a sua parte sempre, não importa se o outro está fazendo a dele, mas você faz a sua parte. E dá para ter hoje em dia um relacionamento assim. As pessoas estão meio que assim, deixando de lado os princípios de Deus e buscando outras coisas mais, né? Prazeres na vida que os afastam do convívio de Deus. E com o convívio, sendo íntima de Deus, tanto o homem como a mulher, ninguém vai ficar perfeito, porque não somos perfeitos. Mas você consegue ter um relacionamento abençoado. O marido faz a parte dele, que é amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, e ser o sacerdote do lar, suprir todas as necessidades da esposa, e depois da casa, dos filhos, e a esposa, que a gente quando foi aprendendo ao longo do tempo, que ser submissa é você ser auxiliadora do seu esposo. Deus, ele criou o homem, mas criou a mulher para ser auxiliadora dele. Então, você sendo uma auxiliadora, você consegue ter um bom relacionamento, um bom casamento, coisas práticas, e Deus vai te dando a direção. Depender totalmente, no caso, um casamento firmado nos princípios cristãos, você não tem como viver sem depender do Espírito Santo de Deus te conduzindo, tanto o homem como a mulher. Glória a Deus. Aleluia. Seu Tarcísio, suas considerações finais em relação a isso? Tem algum conselho prático que o senhor gostaria de deixar? Talvez tenham pessoas que sonham chegar onde vocês chegaram. Chegar à idade avançada, chegar ao momento em que, né, a gente pode olhar para trás e saber que teve uma história abençoada, feliz, bem-sucedida, que a gente deixa um legado, né? Esse é o momento que o senhor pode trazer para nós aqui os princípios e conselhos práticos para deixar um legado, para que essa geração que está se formando de novos casais e que já tem alguns vivendo esse casamento, para que eles possam ser bem-sucedidos assim como vocês também são. Olha, pastor, eu acho assim, tem três princípios que, se a pessoa realmente seguir esses princípios, não vai ter como ele não seguir o casamento dele. É amar a esposa mesmo, amor sincero, de coração, respeito,
Respeito também, que o respeito é tudo e dedicação, pastor. Se dedicar à família, sabe? Não colocar, às vezes as pessoas colocam trabalho, colocam amizades, isso acima da família. Isso não deve ser feito. Trabalhar, tem que fazer, mas acabou o trabalho, a família é o ponto principal. É Deus primeiro, a família e depois o trabalho. Então, eu, pastor, mesmo quando não era convertido tudo, eu seguia esses princípios. Eu amava muito a minha esposa e meus filhos, amo até hoje, e tive muito respeito e me dedicava a eles. Dedicar a eles, viver para eles. Porque não tem como não dar certo, pastor. Ninguém vai retribuir carinho, dedicação e amor com briga, com pancada, nada. Verdade. Que bênção. Eu sou fã de vocês. De verdade. Eu poderia ouvi-los muito mais tempo, né? Porque vocês nos inspiram. A família de vocês, o casamento de vocês é uma bênção para nós, para nossa igreja e para todas as pessoas que convivem com vocês, sem dúvida nenhuma. De verdade, muito obrigada. Que bênção! E eu não vou deixar vocês passarem esse tempo conosco sem a gente fazer a nossa rodada de perguntas, tá bom? E são perguntas novas. Não adiantou nada, seu Tarcísio. Eu também, olhando para vocês, eu penso que uma boa dose de humor. Quem conhece a Fran sabe o quanto ela é uma mulher bem-humorada, que brinca muito, sempre está alegre. Isso contagia também, né? Um casamento, as pessoas ao redor, isso é uma bênção. O seu Tarcísio sempre tão dedicado. Eu sempre lembro a gente tomando café juntos, fazendo o melhor, inclusive para a gente, né, Wesley? Sempre lembrando do que a gente gosta de comer, lembrando da gente, os nossos filhos. Isso é uma bênção, isso é uma marca de vocês. E vocês abençoam os outros através desses pequenos gestos. Que bênção é poder conhecê-los e conviver com vocês. Que Deus continue abençoando mais e mais. Nós ainda estamos engatinhando, né? Temos aí 13 anos de casamento e podemos sentar e aprender com vocês. Isso é um privilégio. Glória a Deus. Que bênção. Deus continue abençoando vocês, queridos. Vamos lá para as nossas perguntas. Fechando os olhos, sem espiar. Essa é a regra, tá bom? Então, vocês vão apontar aquela pessoa que é a resposta para essa pergunta, para as perguntas que eu vou fazer. Quem chora mais? Ah, a chorona. Fran, você ganhou a resposta unânime. Quem gosta mais de viajar? Seu Tarcísio, glória a Deus. Realmente eles têm ótimas histórias, né, que compartilham de viagens que eles fazem, mas eu me lembro que o seu Tarcísio realmente gosta de viajar e de dirigir, né? Quem é o mais bagunceiro? Ixi! São dois bagunceiros. Quem coloca mais apelidos no outro? Seu Tarcísio, foi rápido. Quem acerta mais nos presentes? Olha, mas é porque o seu Tarcísio já deixou essa dica, né? Falando que ele gosta e é especialista nos presentes. Então, é bom a gente aprender, né? Quem lava mais a louça? Seu Tarcísio, o senhor não colabora? Só de vez em quando? Fran, você está ganhando a pia lá na sua casa? Aham. Quem é o mais cheiroso? Quem se perfuma mais? Quem gosta? Acertaram. Isso é bom, né, Fran? A gente gosta de um perfuminho, né?
Ama ficar cheirosinha. Antes da nossa conversa, a Fran falou que na casa dela nunca teve problemas de dor de cabeça. Gente, isso é algo que a gente tem que aprender. Poderoso. Isso é um princípio poderoso. Isso é um princípio poderoso, irmãos. Dor de cabeça na mulher é coisa do cão. É verdade. Quem é o mais pacificador? É? 2 pacificadores. Quem que soluciona os problemas? Quem é o mais solucionador de problemas? Os 2. Pronto a solucionar os problemas. Agora vamos ver quem é o mais inteligente. Essa pergunta é boa. Quem é o mais humilde? Quem é o vovô ou a vovó mais coruja? Olha, os 2 são corujas, são bons vovô e vovó coruja. Que legal. Quem é o mais romântico da relação? Fran, você é romântica, ganhou. Quem é o mais esquecido? Quem é o mais sonhador? Quem sonha mais? 2 sonhadores. Que bênção. Olha, acho que eu poderia fazer todas as perguntas que eu fiz anteriormente para vocês. Vocês acertaram consideravelmente. Mas que bênção. Foi muito bom tê-los hoje à noite. Obrigada, né, por terem aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza, queridos, que vocês inspiram muitas pessoas por onde vocês passam. Eu garanto que vocês têm, assim como eu, muitos fãs. Glória a Deus por isso. Aleluia. Muito obrigado, seu Tarcísio. Obrigado, Fran, por ter aceitado o convite de estar aqui compartilhando a vida de vocês, dos princípios, valores, do que Deus fez na vida de vocês até então. Glória a Deus por isso. Nós estamos então encerrando essa série de ministrações a respeito de relacionamento nesse mês de junho. Estamos finalizando o mês de junho. Quero agradecer a sua participação, a sua presença constante conosco nessas ministrações de terça-feira, no nosso tempo de Tadel Online. Muito obrigado, que Deus possa abençoar poderosamente sua vida cada dia mais e mais. E a partir da próxima semana teremos mais ministrações poderosas de Deus, toda terça-feira, a partir das 20 horas. Você é o nosso convidado especial para estar conosco e ser poderosamente abençoado. Nós queremos encerrar com uma oração e abençoando a sua vida no nome de Jesus. Pai, nós clamamos que, assim como nós ouvimos hoje, esses princípios poderosos que têm norteado a relação do seu Tarcísio com a Fran e que tem dado tão certo ao longo de tantos anos, que esses princípios possam ser estabelecidos na vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs que estão nos ouvindo tão atentamente agora. Que, assim como eles, Pai, esses casamentos possam ser abençoados, que eles possam, no nome de Jesus, desfrutar, Pai, de um tempo, Pai, longo na Tua presença, Senhor Deus, e depois de tanto tempo, Pai, vivendo um com o outro, que eles também possam dizer a mesma coisa que nós ouvimos aqui hoje do seu Tarcísio e da Dona Fran, Pai, que eles são felizes, que eles são alegres, que eles têm, Senhor Deus, prazer nessa relação, que eles são apaixonados um pelo outro, e que, como eles disseram, que apesar de tanto tempo, eles ainda podem dizer que amam, e na verdade amam mais ainda do que amavam no princípio. Que coisa gloriosa, Pai, que coisa abençoada que nós acabamos de ouvir aqui. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, desse mesmo modo, a vida de cada um desses casais, no nome de Jesus, tornando cada família uma família bem-sucedida, uma família abençoada, uma família feliz, uma família que de fato pode, Senhor Deus, desfrutar da Tua bênção nesse tempo, Pai, no nome de Jesus. Nós abençoamos a vida desses casais, abençoamos a vida daqueles que desejam e sonham em ter um casamento segundo a Tua vontade, um casamento segundo
o Senhor, Pai, no nome de Jesus, que eles possam ser poderosamente abençoados nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e uma boa noite, em nome de Jesus. Tchau, tchau.